Olá, eu sou Marcelo Calango e começa agora mais uma entrevista do programa Cidadania. A conversa de hoje é sobre um projeto de lei que pode ampliar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma das mais importantes áreas protegidas do Cerrado brasileiro. Eu recebo agora Júlio Itacarambi. Ele é o diretor da Associação Amigos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Júlio, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania. Eu que agradeço o convite. Muito boa tarde, Marcelo. Então, Júlio, vamos primeiro falar sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Eu queria que você apresentasse para a gente, falasse um pouco sobre o que é o parque, um pouco sobre o histórico desse Parque Nacional e a importância do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Bom, o Parque Nacional foi criado em 1961 por Juscelino Kubitschek, ainda com o nome Parque Nacional do Tocantins, com 625 mil hectares. E à época, né, já se tinha uma clara noção da importância da região, não só para a conservação da biodiversidade, que veio a se provar cientificamente ao longo dos anos, mas também para a sua posição estratégica com relação à proteção dos recursos hídricos. Não à toa foi batizado inicialmente como Parque Nacional do Tocantins justamente por abarcar as nascentes mais altas e nascentes mais importantes da bacia do Rio Tocantins. Então, esse projeto de lei, o projeto de lei 2847 de 2021, ele vem para consolidar, na verdade, um decreto de 2017, um decreto do governo federal de 2017, que ampliou o tamanho do parque de 65 mil hectares para 240 mil hectares. O projeto de lei é uma lei federal, quer dizer, se aprovada a lei com essa configuração de 240 mil hectares, ela se sobrepõe, inclusive, a qualquer lei estadual. E aí vale lembrar que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ele está localizado no estado de Goiás. A minha pergunta é a seguinte: por que as pessoas de outras regiões do Brasil deveriam se preocupar em acompanhar a tramitação desse projeto de lei, né? Porque é um projeto de lei federal para proteger um parque nacional que, na verdade, está restrito à região do estado de Goiás. Então, Marcelo, falando sobre isso, é importante trazer, né, que continuando a história do parque, né, a sua criação em 61 com 625 mil hectares, ela sofreu algumas reduções ao longo dos anos, sendo que a área anterior a 2017 estava reduzida a 65 mil hectares, ou seja, 10% da área original. Né? Então, até tecnicamente falando, o termo correto não seria ampliação do parque, sim retomada da área original. Né? E isso foi concretizado em 2017 por um decreto presidencial, né, que levou em consideração décadas de estudos do Ministério do Meio Ambiente para que chegaram à conclusão que aqueles 65 mil hectares não eram suficientes para a proteção, né, dessa porção de regiões, essa porção de áreas que é necessária para a conservação da biodiversidade. Né? Esses estudos técnicos, eles levam em consideração, só para dar um exemplo, o caso de uma onça-pintada, por exemplo. Né? Ela precisa de uma área, ela, por ser uma espécie de topo de cadeia, né, considerada uma espécie guarda-chuva, ela precisa de uma determinada área mínima para garantir a presença da espécie, né? E com isso, né, foi proposta a retomada, né, para falar corretamente, da área que era de 65 para então chegar em 240 mil hectares, que não é a área original, criada em 61,
mas era uma área que minimamente garantiria a proteção, preservação dessas espécies, né? A preservação das espécies, a proteção dos recursos hídricos, por se tratar, mais uma vez, de uma região estratégica. A gente está aqui num hotspot de biodiversidade, a gente está nas porções mais altas do Planalto Central e do Cerrado, né, sendo que o Pico do Pouso Alto, que é o ponto mais alto do Planalto Central, está aqui protegido na região do parque, e também, né, garantir que essa proteção, né, ela seja efetiva, né? Então, foram por esses motivos, né, que levaram a ampliação do parque novamente em 2017, né? E que importante não só para a região específica ou para as espécies que aqui habitam, mais uma vez, né? É uma questão realmente de importância nacional, por isso é um parque de esfera nacional e que protege os recursos hídricos da bacia do Tocantins, como foi falado, que correm até Belém do Pará, né? Que é a foz do rio Tocantins. Então, existe toda uma cadeia, né, ecossistêmica que é beneficiada e que depende da proteção dessas áreas. Esse ponto mesmo que eu queria tocar, principalmente aí no que você citou sobre os recursos hídricos, porque a gente vive hoje uma crise hídrica, talvez uma das mais severas da nossa história. Existem expectativas de que essa não vai ser a única, e o Cerrado é chamado de caixa d'água do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre que biomas dependem das águas das nascentes, né, do Cerrado, essas águas que nascem aqui e que vão alimentar outras bacias. Você citou o Tocantins, mas outros biomas, inclusive a própria floresta amazônica, que normalmente é muito mais divulgada na mídia quando está sendo ameaçada do que, por exemplo, o bioma Cerrado, que também vem sendo assim, bastante ameaçado e que tem essa importância estratégica que você acabou de colocar em relação à preservação da biodiversidade e das espécies, mas eu queria que você tocasse mais nesse ponto dos recursos hídricos e como essa área de proteção tem importância para o abastecimento de outras bacias do Brasil. O Cerrado tem esse reconhecimento como bioma caixa d'água não à toa, né? Ele é a nascente para grandes bacias do território nacional, né? 3 das principais e maiores bacias, justamente a Tocantins-Araguaia, a do São Francisco e a do Paraná, nascem no bioma Cerrado, né? E aí dessas 3, a região da Chapada dos Veadeiros está situada na bacia Tocantins-Araguaia, e quando a gente fala, né, que a região protege os recursos hídricos, a gente não está falando única e exclusivamente das nascentes, que são, sim, por si só, aspectos, né, fenômenos naturais muito importantes, mas é importante lembrar também que a cobertura vegetal, né, com a vegetação nativa, ela é fundamental para que o ciclo hidrológico ele seja completo e feito da melhor forma, porque quando a gente tem o desmatamento, né, o corte raso da vegetação, a gente tem um escorrimento superficial mais acentuado, e aí a gente tem o assoreamento dos rios, a gente tem inundações, né? E toda essa água, que é importante que ela esteja retida no solo, né, por mais tempo, né, ela corra rapidamente para os rios e eventualmente para o mar, né? E além disso, a gente ainda tem um outro atributo importantíssimo, principalmente aqui na Chapada dos Veadeiros, por essas veredas bonitas aqui da paisagem, que funcionam como a zona de recarga dos aquíferos. Além de reter a água por mais tempo, como, né, a analogia a uma esponja,
né? Essas grandes áreas alagadiças, né, elas também ajudam a que a água infiltre nos aquíferos subterrâneos, né? Então, ela também ajuda a que os recursos hídricos subterrâneos também sejam reabastecidos de forma correta e adequada, né? Ou seja, não faltam motivos e fundamentos técnicos, inclusive, para que áreas como essa região sejam devidamente protegidas por unidades de conservação, como o Parque Nacional. E aí, quando a gente tem, por exemplo, a substituição da vegetação nativa do Cerrado por plantações, né? Plantações que a gente tem grandes áreas cultivadas com soja, milho e outras culturas, né? Claro que não estou fazendo nenhuma crítica à nossa agropecuária, afinal de contas nós dependemos da produção agrícola também para a nossa própria alimentação. Mas tocando especificamente nessa área que se pretende preservar de cerrado, né? A substituição da vegetação nativa por culturas de agricultura, ela consegue manter esse ciclo hidrológico que você acabou de citar? Não. O que a gente tem é quando você substitui a vegetação nativa do Cerrado, que é a savana mais biodiversa do mundo, que é adaptada para justamente sobreviver longos períodos de seca, né, com a sua complexidade de espécies, né, de fitofisionomias, ou seja, né, áreas campestres, savânicas e florestais. Uhum. Todas essas espécies, elas foram adaptadas para reter a água, né, ao longo de longos períodos e poder deixar isso disponível para o ecossistema de uma forma natural e adequada. Quando você tem o corte raso de toda essa complexidade de espécies adaptadas e evoluídas para o clima local e substitui por uma monocultura de uma espécie só e que tem um ciclo curto, né, geralmente o ciclo da soja ou do milho de 3, 4 meses, e depois você deixa o solo exposto, você claramente está criando um impacto ambiental, principalmente nas questões de retenção dos recursos hídricos e manutenção do ciclo hidrológico original, né? Enfim, essa é uma problemática grave que a gente tem hoje. Essa crise ambiental que a gente vive em diversos aspectos, tanto na escassez da água, como nas mudanças climáticas e tal, ela se deve principalmente, né, um dos principais vetores sem dúvida, a prática desse corte raso para substituição por uma monocultura. E a gente deve, enquanto sociedade e humanidade, trazer soluções urgentes e emergentes para solucionar esse problema, para garantir os recursos para gerações futuras. Buscar um equilíbrio, né? A própria Constituição fala, né, em meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de todos e impõe ao poder público e também à coletividade a defesa e a proteção, justamente com o objetivo de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Agora, essa questão que você tocou em relação a essa mudança de cobertura da vegetação e de como isso pode impactar dentro do ciclo, no ciclo hidrológico, desculpe, e com as consequências que isso pode ter, inclusive, para outros biomas. Sobre isso, eu te pergunto o seguinte, existe dentro da tramitação desse projeto de lei, é claro, assim, forças que querem que o parque volte aos 65 mil hectares, diminua o parque,
e esse outro caminho proposto, que é hoje da manutenção dos 240 mil, que a gente está chamando aqui de ampliação da área protegida do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Existe aí um duelo econômico, né? Então, existem atividades econômicas que querem que seja reduzida a área de proteção para a agricultura, mineração e até para a produção de energia. E, por outro lado, existe aí já naqueles que defendem a manutenção do parque com seus 240 mil hectares, pelo menos com isso, que é a área do ecoturismo e também, claro, das pessoas que entendem a necessidade da preservação ambiental, inclusive com estudos técnicos, como você bem citou no começo da entrevista. Como é que você vê essa questão? O turismo, por exemplo, na região da Chapada dos Veadeiros, ele gera riquezas também? Que tipo de benefícios isso traz para a coletividade, já que a própria Constituição fala que é também obrigação não só do poder público, mas da coletividade, a defesa e a preservação do meio ambiente? Perfeito, Marcelo. Essa é a principal, eu acredito que a desinformação que acontece muito nesse debate, né, nesse antagonismo entre as forças que querem diminuir para que agricultores ou proprietários rurais possam se manter economicamente ali, né, e a conservação do meio ambiente. A questão que traz luz e traz uma solução para esse debate é, primeiro, né, a vocação dessa região do ponto de vista econômico. Quando houve essa ampliação em 2017, nenhum metro quadrado da área ampliada foi com áreas antropizadas, né? Ou seja, já tinham sido destinadas para a pecuária ou para a agricultura, né? Não interessa para a conservação destinar uma área já antropizada, um pasto, por exemplo, para que haja, né, a proteção ambiental daquela área. Ou seja, nenhum metro quadrado, isso é claramente, facilmente identificado pelas imagens de satélite nas áreas disponíveis já, os limites do parque, né? E nessas áreas também, além de ser a vegetação nativa do cerrado, ela é dotada de um relevo acidentado, né? Justamente características como essas montanhas que estão aqui na paisagem, né? E principalmente característica de muita rocha e tal, ou seja, total inaptidão para a vocação agropecuária, né? Se a região, se o relevo, se a vegetação já trazem esse pressuposto de que aquela área é inapta para a agropecuária, né? Existem diversos outros mecanismos de poder trazer um desenvolvimento econômico com a conservação. Um exemplo que você citou é o turismo. Eu vou trazer um dado muito recente, divulgado pelo IBGE nos últimos dias, que o turismo em Goiás foi o que mais cresceu em todo o Brasil e atingiu a taxa de 8,8% de crescimento nos últimos 12 meses. Já pensou o PIB crescendo isso tudo? Exato. Seria uma alegria, né? Ou até o próprio agronegócio. A gente sabe que o agronegócio é um carro-chefe da economia e tudo mais, e que está numa crescente contínua, mas ele não cresce a taxas de 8,8% ao ano, né? Ou seja, dá para direcionar essas áreas que são próprias para a conservação e que são importantes para a manutenção da vida, da biodiversidade, para atividades econômicas que tenham base na conservação, né? Além do ecoturismo que foi citado, a gente pode citar outros mecanismos que também tragam oportunidades de desenvolvimento econômico, como, por exemplo, são os pagamentos por serviços ambientais,
né, que são mecanismos que foram recentemente regulamentados no Congresso Nacional por uma lei, né, e que trazem a oportunidade, né, de trazer benefícios econômicos para aquelas regiões que são conservadas, né? Dentre outros mecanismos, como a gente pode citar crédito de carbono, etc. Mas o principal... Esses mecanismos esses mecanismos eles estão funcionando bem, porque você tocou num ponto bastante importante agora. Já que a questão é econômica, se a gente tem um pagamento por serviços ambientais que seja eficiente, ou créditos de carbono que também sejam relevantes economicamente, isso está funcionando bem pela sua experiência, pelo seu contato com essas forças aí dentro do Parque Nacional? Funcionando bem ainda não, até porque é isso, ainda existe essa pressão por esses outros interesses, justamente porque esses outros mecanismos ainda não funcionam. Mas isso não quer dizer que eles não existem, até porque existem por lei, a lei de pagamento de serviços ambientais acabou de ser aprovada, existe um outro mecanismo que inclusive já está previsto em lei, na lei do SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que prevê né, que os beneficiários diretos de recursos hídricos conservados por unidade de conservação, eles tenham que pagar ou contribuir, né, para essas áreas, essas unidades de conservação, que são os artigos 46 e 47 do SNUC. Entretanto, a gente não tem a aplicação deles ainda por falta de vontade política ou até mesmo de uma atuação mais forte dos organismos que a gente tem, das autoridades para fiscalização da lei. Mas essas águas que nascem aqui na Chapada dos Veadeiros, a poucos quilômetros daqui, já vão girar turbinas hidrelétricas de todo um sistema hidrelétrico que existe na bacia do Rio Tocantins, que a gente tem citado ela desde o início, né? Parque Nacional do Tocantins foi criado, né, com esse nome, e essa bacia do Rio Tocantins, ela dispõe hoje de 7 hidrelétricas em seu sistema, né? Sendo a primeira delas aqui em Serra da Mesa, a segunda logo em seguida de Canabrava, né? Essas duas hidrelétricas recebem diretamente as águas que são protegidas pelo Parque Nacional. Então, a geração de energia que acontece a poucos quilômetros aqui, né, ela acontece por conta de áreas conservadas. E os beneficiários desses recursos, eles deveriam, por lei, inclusive, contribuir para essas áreas conservadas a jusante. Isso é um ponto importante, isso mostra mais uma vez, né, essa preocupação que as pessoas devem ter e entender que a gente está falando de um parque nacional que fica no estado de Goiás, mas que tem uma importância fundamental para o Brasil inteiro, tanto na questão do abastecimento de água, quanto também na geração de energia elétrica. Júlio, uma pergunta que eu tenho feito a todos os nossos convidados, a gente está chegando no final da nossa entrevista e agora eu trago essa pergunta para você também. Queria saber, na sua opinião, o que é cidadania? Bom, cidadania, até onde eu entendo, é você saber dos seus direitos e deveres, né? Todo cidadão tem os seus direitos e deveres, e aí, trazendo para a temática ambiental, é imprescindível, né, que esse debate ele seja permeado pela cidadania, no sentido de os cidadãos precisam saber que a Constituição nos traz esse direito, né, do meio ambiente conservado. Não é, inclusive, qualquer meio ambiente, né? A Constituição é expressa no sentido de que esse meio ambiente eles tem que estar conservado. E que, para que isso seja possível, né, a própria Constituição e a legislação brasileira, ela traz institutos como as unidades de conservação, que é o exemplo dos parques. Então, isso tudo para dizer que
é importante os cidadãos saberem que os parques são mecanismos criados para a própria população ter essa garantia de um meio ambiente conservado. A gente teve a participação especial, aí eu estou ouvindo o seu filho, ou filha, não sei, chamando o pai, e eu fico feliz com isso, eu fico feliz com essa participação, porque isso também é parte desse momento que a gente vive, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando sobre meio ambiente e as gerações futuras, que são essas que estão aí, né, hoje participando de uma entrevista e que vão precisar desse meio ambiente também equilibrado e ecologicamente conservado, como prescreve a nossa Constituição. E eu convido as pessoas que estão assistindo esse programa a participarem da tramitação do projeto de lei. Entre em contato com o seu parlamentar, senadora, senador, deputado ou deputada e emita sua opinião. O projeto de lei está aí, é o 2847 de 2021. Se você acha que o parque deve ser conservado, que o tamanho deve ser mantido, manifeste-se. Se a opinião é em contrário, manifeste-se também. Mas essa também é uma forma de você manifestar e expressar a sua cidadania, que é o nome do nosso programa. Júlio, eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa Cidadania. Obrigado, e feliz que teve uma participação especial do meu filho também, que é um dos motivos pela essa nossa luta de manter esses recursos naturais para gerações futuras. É por ele que eu trabalho e fico muito feliz de dar essa contribuição para vocês aqui. Muito obrigado. Fica aqui o nosso carinho para o seu filho e que ele tenha bastante saúde. Bom, e eu agradeço também a você que chegou até o final dessa nossa entrevista e acompanhe todas as entrevistas da TV Senado em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e acompanhe toda a programação da TV Senado. Obrigado e até a próxima entrevista do Cidadania.